Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu vou direto e reto num assunto aqui que muitas vezes tem a ver com você e talvez você não se deu conta. Todo mundo tem um inimigo. Como assim, Ana Maria? Eu não faço mal para ninguém e não odeio ninguém. Como que eu tenho inimigo? Vou falar uma coisa para você. Você é uma pessoa que procura fazer o bem para todo mundo. E se você não ajuda, também você não atrapalha. Mas isso não impede que você tenha uma pessoa que te odeia. Se a gente for olhar no mundo, as pessoas estão odiando as outras meio sem motivo. Não precisa hoje em dia você fazer uma coisa muito grave para uma pessoa te odiar. Às vezes uma opinião que você dá contrária, uma coisa que você tem o outro não tem, já é motivo de ódio. Se você for ligar a TV ou rádio para poder ouvir uma notícia, você ouve tantas coisas ruins que acontecem com as pessoas aí, pessoas que são vítimas de coisas terríveis, das quais eu não posso falar aqui, mas que você já sabe que tudo aquilo ali foi feito motivado pelo ódio. Às vezes aquela pessoa era uma pessoa de boa e acabou acontecendo coisa ruim com ela, porque outra odiou, às vezes, se você for ver, um motivo fútil. Gente, e para comprovar isso, Jesus, quando esteve aqui na Terra, pensa num homem que foi odiado. Se você é uma pessoa que leu a Bíblia, lê, ainda que você não tenha lido a Bíblia, você já sabe que Jesus foi muito odiado. E a maior prova disso que fizeram o que fizeram com ele, né? Ah, Ana Maria, mas era plano de Deus que ele morresse para salvar a humanidade. Sim, era plano de Deus. Mas a conversa que eu quero ter aqui com você, que também por trás disso, desse plano, né, existiu o que? O ódio das pessoas, né? As pessoas preferiram é, acabar com a vida de Jesus, mesmo com toda a bondade que ele teve. Quando ele esteve aqui na Terra, pense numa pessoa que só fez o bem. Curou pessoas, libertou pessoas, fez as pessoas mudarem de vida, né? Quebrou preconceitos. Enfim, só fez coisa boa que eu não preciso ficar falando aqui, que você já conhece toda a história de Jesus na Terra. Só que isso, gente, não impediu que ele fosse odiado. E olha que Jesus foi o homem mais odiado da Terra, ou um dos, não sei, eu acredito que foi o mais odiado. Por quê? Tinha sempre aquele grupinho que ele confrontava, porque Jesus ele não aceitava certos preconceitos, certos ensinamentos na época, e Jesus ele ia lá na raiz, e ele não tinha medo de comprar briga, Jesus não tinha medo de ver ninguém com cara feia. Isso aí provocava muita divisão. Os fariseus, por exemplo, os escribas, eram um grupo que ficava no encalço de Jesus. Por quê? Porque os fariseus e escribas, eles se diziam pessoas muito entendidas da Bíblia, porque eles entendiam muito mesmo da Bíblia naquela época, da lei, eles escreviam, eles discutiam nas sinagogas, então eles se achavam os bambambam, os mais top. Então, quando veio Jesus com a humildade dele, o Jesus tinha um discurso muito convincente, né? Porque ele falava, mas ele vivia o que pregava. Isso aí confrontava com os escribas e os fariseus e os hipócritas da época também, que não eram religiosos, né? Mas fazia coisa errada, porque Jesus ele vivia, ele pregava, mas ele vivia. Os escribas e os fariseus não. Eles jogavam um monte de fardo em cima das pessoas e não viviam, cobrava das pessoas aquilo que eles não faziam. Então, Jesus o quê? Criava o quê? Inimigo onde ele passava, né? Ele não era aquela pessoa que era amado por todos, não. Muitas pessoas se beneficiaram de Jesus, foram curadas, foram libertas, e muitas dessas pessoas que foram curadas, beneficiadas e que foram libertas, foram aquelas que estavam lá também no meio da multidão, dizendo crucifica. Agora, eu trago você para uma reflexão. Se Jesus, um homem santo que nunca pecou, né, que fez uma trajetória maravilhosa dele na terra, só fazendo bem para as pessoas, foi odiado sem motivo. Você acha que você não vai ser odiado? Ah, Ana Maria, mas eu não faço mal para os outros. E Jesus? Jesus também não fazia o mal para os outros. E ele foi odiado. Gente, eu fico imaginando, por exemplo, hoje em dia tem os haters, né? Que são aquelas pessoas assim que atacam com discurso de ódio aquelas pessoas que estão na internet. Inclusive, né, na definição da palavra hater, quer dizer aquele que odeia, né? Aquele odiador, aquela pessoa que odeia e por isso persegue, fazendo comentários maldosos para se aparecer, né? Para desqualificar aquele que está trabalhando na internet. Quem normalmente é youtuber, com certeza, né, enfrenta muito hater. Quem sabe que até eu esteja enfrentando também, né? E o hater, você sabe, ele vai mesmo para o combate, para perseguir a pessoa, porque ele tem ódio. O que define o hater? O ódio. E o ódio é o combustível que faz ele perseguir, né? Então, fica imaginando
imaginando, se Jesus fosse uma pessoa como eu que estivesse aqui falando, produzindo conteúdo no YouTube, né? Ele ia ter muitos haters, porque a doutrina de Jesus era muito forte. Ele confrontava. Onde Jesus chegava, impactava, era um divisor, né, de água. Não que eu esteja me comparando com Jesus, né? Eu estou comparando com a situação de estar aqui exposta. Se Jesus estivesse aqui, né, nos dias de hoje, fisicamente, colocando a cara para bater aqui diante de uma tela, gente, o que ia ter de hater tentando detonar ele não ia estar escrito no gibi. Ia ter muito hater. Gente, onde você vai encontrar pessoas que te perseguem e te odeiam. As pessoas odeiam as outras por qualquer coisinha. O simples fato de você ter um sorriso bonito, um cabelo, uma pele, você ser uma pessoa que tem uma boa capacidade de falar, de se comunicar. Se você chegar num ambiente onde as pessoas não se comunicam, são opostos, você já cria inimigos. Eu já experimentei situações da minha vida onde eu chegava num lugar calada, fazia a minha parte, o meu trabalho, andava honesta, ajudava pessoas, e essas pessoas que eu ajudava se voltavam contra mim e me odiavam, e se juntava com outras que tinham o mesmo propósito. Gente, é uma coisa de louco, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, gente, não para, não... é uma coisa que eu tô tendo dificuldade para lidar, né? Até hoje eu peço a Deus, você fazer o bem para as pessoas e as pessoas te devolverem isso com ódio. Sabe? Porque pela lógica da coisa, né? A lógica, por exemplo, uma pessoa deveria odiar a outra se a outra fizesse alguma coisa contra, né? Assim, no modo de falar. Não estou dizendo que você tem que odiar. Mas você vê que aquela pessoa te odeia de graça. Uma vez eu cheguei num ambiente de trabalho para poder trabalhar. Eu tinha acabado de chegar naquele momento. Eu era nova naquela empresa, né? Há muitos anos atrás, acho que faz uns 20 anos e tal, né? Só para você precisar. Como antigamente as pessoas já eram assim. 20 anos, foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, empresa particular. Era uma firma, né? Eu acabei de chegar ali, uma pessoa que também tinha chegado ali, funcionário igual a eu, olhou para minha cara na frente de todos e falou assim, olha, nós duas aqui, nós vamos se estranhar. Gente, naquela época eu era muito jovem, assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, a defesa, o argumento. Eu fiquei pensando assim, gente, como assim a gente se estranhar? Eu tô acabando de chegar aqui, eu não conheço essa criatura, ela fala na frente de todo mundo. Gente, eu até então, se eu tivesse conhecido ela anteriormente, todo mundo ia dizer, não, é porque você fez alguma coisa contra ela, ou falou alguma coisa. Eu estava acabando de chegar, eu nunca encontrei aquela pessoa na minha vida, em nenhum outro lugar, nenhuma outra situação. E com certeza ela nunca me encontrou em nenhuma outra situação. E aquela pessoa abertamente, escancaradamente, na frente de mais de 5 pessoas, falou aquilo. E ela não falou brincando, né? Ela falou sério. Eu sentia a maldade nos olhos dela. Mas antigamente eu não sabia, né? Eu era uma pessoa assim muito ingênua. Eu achava que se eu fizesse o bem, não tinha como ninguém me odiar, porque afinal de contas eu estava fazendo bem. Eu era aquela pessoa boazinha, né? Que procurava não fazer mal a ninguém. A pessoa falou isso abertamente, há 20 anos atrás, hein, gente? Presta atenção. Né? A maldade do mundo sempre existiu. Gente, eu fiquei pensando assim, uma pessoa falar isso para outra. Eu tinha acabado de chegar, tudo que eu queria era trabalhar, ganhar meu dinheirinho suado e ir embora, né? Eu queria só que as pessoas fossem como amigas minhas, como se fossem pessoas da família. Mas gente, a maldade, ela está impregnada dentro do coração do ser humano. E nem sempre é culpa sua. Eu não estou falando que são todos assim, e nem para aquele tipo de pessoa que procede errado com os outros e colhe o que planta, tá? Eu estou falando de pessoas que ela não está fazendo mal. Gente, todo mundo um dia, em qualquer lugar, vai ter um inimigo. E não é só um, não. Eu digo, eu estou sendo generosa. Vai ter vários inimigos. Porque sabe o que acontece? Quando você chega num ambiente e uma pessoa se torna sua inimiga sem motivo, se declara inimiga, essa pessoa, ela não se contenta em ser inimiga sozinha. O que ela faz? Ela tenta convencer as outras do meio que você é uma pessoa ruim e que as outras também têm que ficar inimiga de você. Por que elas fazem isso? Para poder se fortalecer. Sabe aquela questão, aquele ditado é dividir para poder conquistar, né? No caso é conquistar a atenção dos outros, né? Conquistar a confiança, a credibilidade, né? Então tem pessoas que ela não fica ruim sozinha. Ela pega outras pessoas também para ela ficar mais forte e tentar convencer os outros que o problema não é você, que o problema não é ela, e sim você. Gente, a maldade, ela nunca anda sozinha.
Infelizmente, gente, no mundo que a gente tá, a maldade, ela está onde não deveria estar, entendeu? No meio das pessoas de sangue, né? Você vê aí irmão, né? Que começa a ficar contra outro de uma maneira terrível, chega ao ponto até dos finalmente, pai contra filho, mãe, é tio, é sobrinho, é todo tipo de pessoa. Antigamente os laços familiares eram mais fortes, né? Você via as coisas erradas acontecer com os outros, e não na família. Hoje em dia, as podridões estão acontecendo na família, é onde brota as falsidades, né? As pessoas, em nome do egoísmo, né? Cada um procurando livrar o seu lado, ela não tá nem aí. Ela pisa na cabeça do outro como se fosse nada, contanto que ela ganhe, né? Então, gente, nesse mundo, eu tô aqui para alertar para você o motivo desse vídeo. Você vai encontrar pessoas inimigas. Esse negócio assim, eu amo todo mundo e todo mundo me ama, gente, isso é mentira. Você pode até não ter nada contra ninguém, mas às vezes também você tem pessoas que você não gosta. Mas não gostar é uma coisa e odiar é uma coisa muito mais forte. Entendeu? Vai ter pessoas que em algum momento vai te odiar sim, sem você fazer nada. Às vezes vai odiar pelo que você tem materialmente, porque você tem uma casa boa, você tem um casamento bom, você tem filhos maravilhosos, e às vezes ela não tem isso, e ela projeta a raiva dela, a frustração dela em você, como se você fosse o saco de pancada dela. Eu estou falando isso não é para você ficar com medo, mas para você já viver a vida sabendo que onde você for, você vai encontrar inimigos, viu? Ainda que você não faça nada. Ana Maria, eu não faço mal pro próximo. Você vai encontrar inimigos independente disso. Olha o exemplo que eu dei de Jesus, né? Se Jesus estivesse aqui na rede, no YouTube falando, produzindo os conteúdos dele de salvação, os haters, perseguidores, iriam caprichar nos comentários maldosos, nas ameaças, porque eles vivem para isso. Esse tipo de gente, esse tipo de criatura não tem luz própria. Ele quer sugar a luz dos outros. Então, como eles não conseguem ter o que o outro tem, ser o que o outro é, eles preferem jogar sujo e ameaçar, tá? Mas não fica com medo deles, não. Mas algumas precauções você tem que ter, tá bom? Não subestime os haters, aquelas pessoas que te odeiam. Para terminar, motivos que fazem uma pessoa te odiar. A inveja, né? Pessoas crucificaram Jesus por causa da inveja, né? Isso aconteceu com os profetas, com os apóstolos. Quando os apóstolos morreram, porque eles pregavam uma palavra e muita gente tinha inveja dele, da maneira que pregava, da maneira que eles viviam. Muitas pessoas vão te odiar simplesmente sem você ter feito nada, porque às vezes você tem o que ela gostaria de ter. Entendeu? Às vezes, gente, a coisa tá tão difícil hoje em dia que se você falar que você defende um determinado partido, uma determinada posição, você já ganha o ódio da pessoa. Se você falar um não para ela te pediu um favor, pediu alguma coisa emprestado, entendeu? Um talão de cheque, um cartão de crédito, uma roupa, no dia seguinte essa pessoa já tá com uma tromba. Ela já tá com ódio de você. E ela vai espalhar o ódio que tem. Porque a pessoa, quando ela tem um sentimento ruim, ela não consegue conter dentro dela. Ela tem que extravasar, que espalhar e conseguir o máximo de pessoas possível para sentir aquilo ali. Eu já fui muito vítima de ódio, de calúnia, certo? E essas pessoas que me caluniaram, né? Que falaram coisas de mim que não era verdade, que elas achavam, foram movidas por ódio. E pessoas que durante muito tempo parecia muito boa, que até me ajudaram por algum tempo, parecia que gostava muito de mim, que me tratava bem, só que depois ela, mostrou as garras. A situação mostra o que cada um é, tá bom? Olha aqui, motivo pelo qual a pessoa tem ódio. Ela não sabe viver com opinião diferente. Eu já vi gente chegar a acabar com a vida da outra, né? Eu não posso falar a palavra aqui, só por causa de uma opinião. Um deu uma opinião, o outro tinha uma opinião. Ana Maria, isso acontece, minha filha? Isso acontece mais do que você pensa, tá? Agora, para terminar, eu não tenho uma blindagem, né, contra haters, porque eles vão agir, eles vão odiar os inimigos, os perseguidores, né? Se eles tiverem oportunidade, eles vão chegar até o máximo. Primeiro, você tem que se apegar a Deus, porque é Deus que pode te ajudar. Você tá aí agora, de repente, você não sabe se estão planejando alguma coisa contra você. E quando eu falo de hater, gente, de inimigo, de perseguidor, existem os inimigos físicos também, tá? Que são chamados stalk, né? Stalk, que em inglês, que é perseguidor, aquelas pessoas que ficam perseguindo o outro, que tem uma obsessão,
né? E a gente já viu casos aí de stalker, desculpe se eu não falei a palavra certa, né? Stalker ou stalker, né? É inglês, é uma palavra em inglês que quer dizer perseguidor, aquela pessoa que persegue por ódio e obsessão, que vira até um crime, né? Pessoas que acabam mesmo com a vida do outro, que ficam ali na porta da casa esperando a pessoa, entendeu? Que telefonemas, mensagens com conteúdos de ódio. Gente, nesse mundo tem todo tipo de tranqueira. Primeiro que só Deus pode te guardar e te blindar, né? Porque eles estão onde você menos imagina e às vezes é aquela pessoa que você menos imagina que é. Às vezes pode ser uma pessoa próxima à sua que diz que te ama, que te adora, mas ela tá ali só tentando entrar na sua intimidade para descobrir coisas de vocês que é para te pegar. Gente, eu já lidei muito com pessoas que me odeiam, não hater, né? Aqui da internet. Graças a Deus que eu saiba, ainda não encontrei. E nem stalker. Mas perseguidor, inimigo, tem o mesmo modo operandes, age da mesma maneira. Desculpa, tá, gente, se eu tô pronunciando, tem certas palavras que eu não pronuncio muito bem, que são palavras que não são de origem de língua portuguesa, tá bom? Mas tem o mesmo modo de operação. Odeia, persegue, usa discursos de ódio, de raiva, às vezes são preconceituosos, às vezes são racistas. Só Deus mesmo, peça ajuda de Deus para te guardar, para te proteger. Principalmente você que se expõe igual eu estou me expondo aqui. Porque eu sei que eu estou me expondo aqui, milhares de pessoas estão me vendo. Ainda que elas não se inscrevam, ainda que elas não deixem o like para mim, elas estão me vendo. E muitas podem não gostar do meu discurso. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu consigo trazer assuntos aqui que ninguém tem coragem de falar. Eu consigo falar onde ninguém vai. E esse tipo de gente como eu cria inimigos, entendeu? E eu não vou deixar de produzir o meu conteúdo por causa de alguém que se incomodou. Contanto que eu siga as diretrizes e não seja desrespeitosa com ninguém, né? E eu até procuro nem citar nome de pessoas nem de estabelecimentos, mas tem gente que se incomoda, porque às vezes é um discurso que mexe com ela, a carapuça serve para ela. E como ela não sabe viver com uma opinião diferente, então ela prefere atacar a pessoa, não o argumento. Você entendeu como que funciona? Então esse tipo de gente, você tem que pedir proteção para Deus, porque só Deus pode te guardar, porque às vezes você fica vulnerável. Outra coisa que você vai fazer que vai adiantar, você prestar bem atenção no que você fala. Gente, nós somos falhos, por mais que nós ponderemos, a gente procura ponderar aquilo que a gente fala, a gente acaba até usando uma palavra aqui que é mal colocada. Eu normalmente sou uma pessoa que eu não tenho muita dificuldade com palavras, né? Porque também eu estudei muito para isso e tudo, mas mesmo eu tendo um conhecimento profundo, né, das palavras, do vocabulário da língua portuguesa, ainda tem palavras aqui que eu não posso substituir. Entendeu? Mas eu sou obrigada, porque no YouTube eu não posso falar. Às vezes não é palavra feia nem nada, mas são palavras que são usuais, entendeu? Mas que eu tenho que substituir para amenizar no meu discurso que eu estou falando. Mas não é fácil você prestar atenção no que você fala. Às vezes você procura falar direitinho, mas você não é responsável se a pessoa interpreta mal. E tem gente que interpreta mal de maldade, que é para provocar confusão, polêmica, querer se aparecer também, tá bom? Mas vale a pena a dica, você ponderar muito bem o que você fala. Você vê que eu estou aqui, às vezes eu estou tropeçando em algumas palavras, não é porque eu não tenho boa dicção ou não tenho um bom raciocínio, porque eu tenho que prestar atenção naquilo que eu falo aqui, entendeu? Porque tudo pode ser mal interpretado. E tem mais, tudo aquilo que a gente fala aqui na rede fica registrado. A gente não pode dizer que não foi bem assim, você entendeu? Existe uma responsabilidade muito grande para aquelas pessoas que comunicam. Porque a gente já vive nesse ambiente, né? De muita raiva, de muito ódio, que são os haters, os stalkers, e também aquelas pessoas que te odeiam fisicamente, no seu trabalho, na sua família. Então elas ficam só ali, ó, esperando pegar, você dá uma mancadinha, até uma palavra que sem querer, gagueja, que todo mundo te detona. Gente, é terrível. Mas eu não vou deixar de fazer o meu trabalho porque alguém está incomodado, porque eu amo o que eu faço aqui. Eu não estou ganhando, por enquanto, um centavo, tá bom? Eu não vivo disso, do YouTube. Eu gosto de aconselhar pessoas, de levarem pessoas a refletir, mudar suas vidas, entendeu? E se uma pessoa para mim me ouvir, já tá bom demais. Eu tenho certeza que hoje em dia, né,
Já mais de 50 pessoas estão me ouvindo, dezenas de pessoas estão me ouvindo, e eu acredito que muitas pessoas estão sendo usadas, estão sendo ajudadas, né, melhor, pelo meu discurso e pela minha produção, tá? Isso aqui é uma produção cultural, isso aqui é coisa preciosa. Eu não tô aqui jogando conversa fora, não. Eu penso em cada coisa que eu falo, eu escrevo. Às vezes eu tô aqui, ó, você não tá vendo, mas eu tô aqui com o meu roteiro. Às vezes eu fujo um pouquinho do meu roteiro, eu dou uma incrementada. Tudo isso porque eu quero que a boa comunicação atinja a função que tem que atingir. Mas mesmo assim, com todos esses cuidados, você acha que eu não sou mal interpretada? Então, gente, peça ajuda para Deus, peça proteção para Deus. Você que está sendo vítima de um hater, de um stalker, você que está sendo vítima de perseguição, pessoas físicas. Eu acho que alguém até vai rir da maneira como eu estou falando a palavra, né? Hater, stalker, não sei. Me desculpa, tá? Me corrija aí no comentário se eu estou pronunciando errado, você que entende inglês. Inglês não é a minha área. Minha área é língua portuguesa, certo? Então, vê aí se eu estou falando errado, né? Porque já vai ter aquelas pessoas para já vai ter aquelas pessoas já, como ela pronuncia a palavra, entendeu? Mas a conversa aqui não é como eu pronuncio, mas você entendeu o recado que eu quero dar, tá bom? Não esqueça que Jesus teve inimigos, você tem, terá. Talvez você ainda não descobriu quem é. E o inimigo que você tem é quem você menos imagina, tá bom? Então, se prepare, peça proteção para Deus, é a maior dica que eu te dou dentre todas, mas, ó, cuidado com a sua língua, tá bom? Cuidado com o que você expõe da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Não é porque essas pessoas estão circulando por tudo quanto é canto aí que você vai dar de mão beijada. Dificulte para eles. Não deixe de fazer o seu trabalho, tá bom? Mas dificulte para eles. Não dá esse gostinho de você parar o que você tá fazendo por causa deles, não. Se você tá fazendo uma coisa que é boa pro ser humano, não tá prejudicando ninguém, continue. Porque eles têm isso aqui, ó, dor de cotovelo. Porque eles querem ser o que você é, eles querem ter o que você tem. Você entendeu? Por isso que eles ficam assim rodeando e nunca vão ter, sabe por quê? Porque eles não têm brilho, eles são uma estrela apagada e ele quer apagar a sua, tá bom? Então peça proteção para Deus, mas também fique com as suas próprias proteções, tá? Porque tem gente que também fica falando muita coisa da vida, então se o hater quiser encontrar ele encontra, porque ela fica expondo o que deve e o que não deve. Preste atenção no que você expõe e principalmente não fique expondo seus filhos não, tá bom? A sua família, porque você não sabe. Gente, a gente vive num mundo mal e as pessoas, elas querem fazer maldade de graça. Não são todas, mas a maioria sim. O vídeo ficou longo de propósito. Se você quiser, você assiste. Se você não quiser, tudo bem. Assista em 2 vezes sem juro, como eu sempre falo. Mas esse conteúdo aqui é um conteúdo de ouro. Um abraço, tchau. Boa segunda-feira, tá bom? E que Deus te guarde desses haters, desses stalkers. Stalker, falei direito? Achei até bonito, mas acho que eu não pronunciei direito não, tá bom? Até mais e compartilhe.